Gostaria de deixar uma palavra da parte de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 17. Paulo disse: vindo ele, evangelizou a paz para vós que estáis longe e para vós que estáis perto. Paulo, escrevendo aos crentes primitivos e professos, o corpo coletivo de Cristo, a igreja em Éfeso, aos crentes, aos Efésios, disse que vindo ele, Cristo, evangelizou a paz para vós que estáis longe, os gentis, e vós para que estáis perto, os judeus. Isto enfatiza que Cristo, através do seu sacrifício vicário no monte hebraico chamado Caveira, ele evangelizou a paz, uniu gentis e judeus através do seu sacrifício no Calvário. Significa que Cristo, através da cruz, reconciliou judeus e gentis a Deus. Nós temos, meus queridos e amados irmãos, através de Cristo, através de seu sacrifício na cruz, nos reconciliou com Deus. O tema desta mensagem nesta noite é: Cristo, através do seu único e sacrifício verdadeiro, genuíno, nos reconciliou com Deus. Nós somos sim justificados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isto enfatiza que Paulo diz com muita evidência à igreja em Roma, falando que Cristo, ele morreu no Calvário. Mas a sua morte física não ficou só aí, mas ele ressuscitou em uma ressurreição corporal e física. E através da sua ressurreição, Cristo, meus queridos e amados irmãos, ele é o nosso justificador. Cristo, ele tem um propósito a realizar. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Cristo, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Significa que antes que o mundo existisse, antes de Deus ter feito a igreja, a sua imagem e a sua semelhança, lá na eternidade, Deus já tinha provido o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Aonde João Batista, o seu precursor, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, quando está batizando judeus e os povos no Rio Jordão, ele vê Jesus e ele diz no meio da multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o seu precursor, profetiza que Cristo é o Cordeiro enviado de Deus, que através da sua morte tiraria os pecados do mundo. Cristo morreu com uma finalidade: de reconciliar a raça humana com o seu Criador, aproximar a pessoa de Deus. Cristo, ele morreu, mas no primeiro dia da semana ele ressuscitou e ele vive está. Ele ressuscitou e através da sua morte física ele nos assegurou que se nós partirmos um dia o nosso corpo, morremos a morte física, temos certeza da nossa salvação e a certeza da vida eterna. Esta vida eterna está assegurada através da pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora o que Paulo enfatiza com muita evidência, trazendo no coração e na alma da igreja primitiva, dos crentes da igreja de Efésio, falando que Cristo, ele veio e ele evangelizou a paz, tanto para os gentis e tanto para os judeus. A paz que o mundo precisa, a paz que o mundo não tem,
a paz que o mundo não pode oferecer, a paz que o mundo não pode propagar, a paz que o mundo não pode assegurar, está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele tem as suas mãos feridas. Em Zacarias capítulo 13, versículo 6, a Bíblia diz literalmente, enfaticamente: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele, responderá Cristo: essas foram as feridas que eu fui ferido na casa de meus amigos. Significa que Cristo Jesus se identifica com as suas marcas nos cravos e nos pregos em suas mãos. Jesus é o meigo nazareno, o profeta de Nazaré e o profeta assim da Galileia. Ele evangelizou a paz. No mundo atual que estamos vivendo, estamos passando um momento difícil, mas acreditamos com toda certeza e com toda a convicção que os remanescentes de Deus estão protegidos, estão guardados. Remanescente de Deus significa uma geração, um restante ungido e protegido por Deus com uma finalidade, com o seu propósito santo de fazer sim a diferença na terra dos viventes. Você que prega a palavra de Deus, você que anuncia as boas novas do Evangelho de Cristo. Ele veio, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus teve seu ministério, Jesus morreu como homem, mas como Deus ressuscitou e vivo Ele está. Receba nesta noite em nome de Jesus Cristo, homem e mulher de Deus. Toma posse dessa palavra, na tua alma, no teu espírito e no teu ser. Jesus, Ele te ama. Você é um verdadeiro, sim, instrumento de Deus, um ministro de Deus, um anunciador das boas novas do Evangelho. Para pregar o Evangelho, Cristo, Ele veio. Agora, Ele nos confiou esta responsabilidade de nós pregar, sim, o Evangelho. O Evangelho salvífico, que tem poder para mudar e transformar as vidas, tem poder para abençoar as pessoas, tem poder para fazer restaurar o homem à presença do seu Criador. É bom nós servirmos a Deus com alegria, servimos a Deus com toda a convicção. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Você que é ministro do Evangelho, que as nações da terra, que os povos desse mundo, que a raça humana e o ser humano venham te honrar, te respeitar e te considerar como ministro de Cristo e dispenseiro sim do mistério de Deus, dispenseiro sim das boas novas. Paulo disse em Colossenses capítulo 4, versículo 3: orai por nós, para que Deus abra as portas da palavra, a fim de falar do ministério de Cristo pelo qual Paulo estava preso. Deus, por sua misericórdia que é eterna e sua graça que é suficiente, tem honrado o seu ministério e aberto sim as portas da palavra. E quantas das vezes você pensa em desistir, você pensa em parar, você pensa em voltar atrás? Não volte atrás. Você é escolhido em meio a essa geração, para marcar essa geração, para impactar essa geração e para fazer diferença nessa geração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Paulo disse, meus queridos e amados irmãos, que Deus abriu as portas, sim, da palavra. Mas existe muitos adversários, existe muitos inimigos. Pregar o Evangelho, ser um anunciador das boas novas de Cristo Jesus, é falar do amor de Deus. Cristo veio com a finalidade de restaurar o homem
na presença do seu Criador. Que Deus venha trabalhar na tua vida, venha motivar o teu ministério. Olhe para Cristo nesta noite. Vindo Jesus, Ele evangelizou a paz. Que Deus tenha uma obra na tua vida a realizar. Não cesse de clamar. No tempo de Deus, Deus dará resposta. No tempo de Deus, Deus te exaltará. No tempo de Deus, Deus mostrará que Ele tem te escolhido sim. E com a chamada específica. Deus é na tua vida. Deus, Ele tem mudado essa situação. Deus, Ele tem trabalhado por você, porque Ele te ama, Ele conhece a tua vida, e a partir de hoje Ele tem escrito uma nova história. Crê somente e o milagre acontecerá. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz Jesus: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. No Evangelho de João capítulo 11, versículo 40, diz Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Crer significa literalmente, enfaticamente, acreditar, que é ver o milagre de Deus, Deus operar milagre em teu ministério. Crê somente, acredite somente, confie somente, e Deus mudará o quadro dessa situação. Tem situações na vida do crente que Deus permite para que o crente venha se aproximar mais perto de Deus, ter uma comunhão íntima, intrínseca, marcante com Deus. É uma intimidade que o crente tem com Deus e o Deus com o crente. Isso enfatiza intimidade. No Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo número 6, diz Jesus: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai, que é Deus que está em secreto, e o teu Pai, que é Deus que está em secreto, te recompensará. Significa que o crente que tem intimidade com Deus, ele ora a Deus em secreto. Significa que ele tem um momento pessoal com Deus, entre Deus e o crente. E esta oração é uma oração de intimidade. Esta oração é uma oração que o crente está com fervor, buscando a Deus, está com intimidade com Deus, e através dessa oração secreta de Deus e o crente começa, Deus, ele começa a mover o sobrenatural, e o crente começa com os olhos de águia, vendo para o céu, ao horizonte do céu, vendo com o olhar de águia. Isso significa que Deus, ele começa a mostrar para o crente: o céu é pelo lado de dentro. Não abaixa a tua cabeça, não entrega os pontos, não se dê por vencido. Mas sofreu Jesus por tua vida. Jesus te ama. Não pare nessa caminhada. Davi disse em Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que você andar no vale da sombra da morte, nas partes mais baixas da terra, no vale Deus está com você. O cajado de Deus e a vara de Deus te consola nesta noite. Mulher e homem de Deus, levanta a tua cabeça em nome de Jesus Cristo e toma posse desta palavra. Deus é contigo aonde quer que andares. É Ele que está trabalhando por você. É Ele que está mudando a situação. É Ele que está moldando o teu ministério e forjando o teu caráter. É Ele. Às vezes passamos momento difícil, momento de dor, de agonia, de sofrimento. Mas Deus é aquele que através do Espírito Santo renova as nossas forças. Jó capítulo 14, versículo 7. Ainda há esperança para a árvore, que ainda se ela for cortada, não vai cessar na árvore os seus renovos. O renovo
de Deus tem chegado na tua vida, mulher e homem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço, e o preço que Cristo pagou no Calvário foi as gotas derramadas no monte hebraico chamado Caveira, derramando o seu sangue vermelho da cor de carmesim. Ele está trabalhando por você, Ele está com você, Ele está mudando a situação. Acredite nesta noite em nome de Jesus Cristo. Em Deuteronômio 28:13, Deus se pôr por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não de baixo. Isto enfatiza que Deus te deu autoridade, poder e domínio em nome de Jesus Cristo. Use a autoridade confiada em teu ministério por Deus e não pelo homem.